Ok, senhores, estamos gravando. Então, a nossa aula acaba às 16h30. Por favor, quando às 16h20, se eu estiver falando sobre a matéria, me interrompam e me lembrem, por favor, para falar da correção da prova. Imagino que essa hora todo mundo já tenha visto a sua nota. Ok? Então, lembrando, 16h20 é para eu parar de falar sobre a matéria e pegar os 10 minutos finais e falar sobre a correção da prova. Professor? Fala, Lucas. Boa tarde, primeiro, tudo bem? Tudo bem. Antes, você falou que vai deixar para o final, né? Eu só queria saber, se eu quiser perguntar de revisão de nota e como faz para fazer revisão de nota, também é para o final? Final da aula, eu vou falar disso no final da aula. Vou falar algumas coisas sobre a correção. E aí eu vou falar o que as pessoas precisam fazer para ver a prova. E depois que ver a prova, quem quiser pedir revisão, o que tem que fazer. Tá legal? Tranquilo, muito obrigado. Nada. Nós estávamos no tópico 7. Tínhamos começado o tópico 7, não foi isso, senhores? Não, não é aqui que eu quero. Eu quero vir aqui. Tópico 7. Sim, vamos começar a falar. Tínhamos chegado até aqui, falando da medida de volatilidade, isso eu lembro. Falar de desvio padrão, vocês discutiram um curso de estatística. Tínhamos discutido essa passagem aqui, até eu falei que a afirmativa é correta para os Estados Unidos, mas não necessariamente para o Brasil. Tínhamos falado desse tópico aqui, basicamente. Então, vamos lá. Segundo o autor, é uma descrição razoável do que acontece no longo prazo. No longo prazo, existe uma separação entre variáveis monetárias e variáveis nominais e reais, uma dicotomia. Uma das consequências disso é que mudanças na oferta de moeda não afetam o PIB de longo prazo, nem o desemprego, a taxa de desemprego, né? E agora, o que a gente vai... Então, vamos lá. No longo prazo tem uma separação. O que a gente vai discutir aqui nessa sessão é um modelo onde há uma interação, onde as variáveis... Não há essa separação, ou seja, as variáveis reais e nominais se mexem junto. Então, uma mudança na oferta de moeda pode impactar preços, que é uma variável nominal, e o PIB real, que é uma tá certo? Então, é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Tentar desenvolver um modelo para o curto prazo, olhando também já incorporando os efeitos do longo prazo. E esse modelo é chamado modelo de demanda agregada e oferta agregada. Tá? Então, vamos lá. A gente vai ter aqui duas curvas. Tem uma curva de demanda que é bem parecido com o modelo de oferta e demanda que vocês estudaram no curso de micro, mas não é a mesma coisa. Apesar de, visualmente, se olhar para o gráfico, parecer idêntico, a história por trás, como você chega no gráfico, é diferente. Tá? Então, a curva de demanda agregada mostra a quantidade de bens e serviços que as famílias, as empresas, o governo e os estrangeiros desejam comprar a cada nível de preços. Tá? E a curva de oferta agregada mostra a quantidade de bens e serviços que as empresas desejam vender a cada nível de preço. A gente ilustra isso com a figura 2, na página 421. Agora, desculpa, tem uma dúvida aqui. 421. Figura 2 na página 421, só que eu acho que até eu já fiz a minha própria figura aqui, que exatamente é idêntica. Não, tem um problema aqui. Figura 2. A página está errada. Perdão. Onde está a gloriosa página 421? É figura 5. Figura 2, página 412. Eu troquei a ordem. Ao invés de 421 é 412. Então, e conforme... Desculpe por isso, senhores.
Página 2. Não, 412. 2 das notas de aula. Aí, se a gente olhar um pouco mais aqui para baixo nas notas de aula, a última página logo, essencialmente é essa figura 7.1 aqui. Então, essa figura 7.1, se alguém for olhar para a figura 2 do livro texto, na página 412, é a mesma figura. Temos uma curva decrescente, uma curva crescente. A curva decrescente é a demanda agregada. A curva crescente é a oferta agregada. Nos eixos, temos o PIB real e o nível de preços. No PIB real na horizontal, o nível de preços na vertical. Um ponto importante é: eu não sei por que cargas na água. Esse autor, aliás, sei. Eu vou dizer porque esse autor, não só ele, outros também, tentam reduzir o uso, tentam absurdamente reduzir o uso da matemática. Por exemplo, conforme os senhores já viram aqui, a gente usa muito em economia, exibir, disco de pincel, não é esse. Sumiu aqui um recurso que eu uso. Barra de disco de cor. Não, também não é esse. Ai. O que aconteceu aqui? O negócio ficou estranho. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Tá, aconteceu algum problema aqui. Eu bati em algum lugar aqui, perdi o controle, não sei. Sumiram as barras de ferramenta como se tivesse feito um F11 aqui do minha área de trabalho. Sumiu. Agora, como é que eu faço para... Desculpa, gente, se eu cair, estou com um problema aqui, eu perdi o controle. Se eu sumir da chamada, por favor, aguarda um pouco, eu vou voltar. É o que eu não gosto. Ctrl Alt Del. Esse é o gerenciador de tarefas. Aplicativos. Finalizar tarefa. Ah, não estava respondendo realmente. Finalizar agora. Não quero salvar. O programa realmente, alguma coisa aconteceu com o programa que eu uso como quadrinha, que ele tinha parado de responder. Vamos ver se ele agora volta aqui mais bem comportado. De novo, não está respondendo. Eu acho que eu estou conseguindo escrever, mas eu perdi o menu dele. E ele está cobrindo toda a tela. Iniciar o gerenciador de tarefas. Finalizar. Finalizar agora. Fechar o programa. Perdão, senhor, deixa eu fazer mais uma tentativa só com esse software que eu uso no quadro. Mesma coisa, está diferente. Alguma coisa aconteceu aqui que... Não sei se os senhores perceberam. Ele perdeu o menu que ele tinha lá em cima. Está tapando, não deixa... Tapa aquela barra de ferramentas lá embaixo. Deixa eu ver aqui. Alt F4. Alt Tab. O que acontece? É isso aqui. Só que ele perdeu o menu ainda. Ai. Ok, senhores. Surgiu um problema novo aqui. Esse mundo do ensino online é complicado. O que está acontecendo? Tem um software, como vocês sabem, que eu uso como quadro negro, que por alguma razão que não está claro para mim, ele não está se comportando da maneira usual. E eu perdi alguns recursos. Bem ruim isso.
Então, o que a gente vai tentar fazer aqui? Eu vou usar um outro software, o editor de fotografias do Word, chamado Paint. Eu abro ele aqui. Oi? Se quiser reiniciar o computador, por mim não tem problema esperar um pouquinho, não. Não, vamos tentar o Paint, que a reinicialização aqui do computador demora um pouco. Ah, então tá beleza. Que tem bastante coisa aqui na reinicialização e não está claro para mim que, ao reinicializar, o software vai voltar para o seu comportamento usual. Não sei se eu fiz alguma coisa ali que, sem querer, bati em algum lugar que eliminou os comandos, fez suprimir às vezes está no navegador de internet, você aperta F11, some tudo, faz tela cheia. Acho que eu apertei algum lugar ali, coloquei tela cheia e não consigo tirar. O problema que a gente tem aqui, usar esse software do Windows, caligrafia, por incrível que pareça, vai ficar pior, senhores, mas vamos tentar tocar assim. Peço desculpas por isso. Acho que é melhor do que reiniciar a aula inteira, né? Parar a aula para reiniciar o computador. Desculpe por isso. Bom, então, voltando ao ponto que eu ia tentar fazer. Por exemplo, os senhores já me viram aqui usando a letra minúscula U para denotar a taxa de desemprego e π para a taxa de inflação. Uma nota os economistas usam muito. Então, tem uma relação chamada curva de Phillips. Ele vai discutir depois. Um gráfico onde você relaciona taxa de inflação com taxa de desemprego. E o interessante, assim, por exemplo, é óbvio que é muito melhor você usar alguma, não necessariamente pure, que é o que se usa em economia, mas usar duas letras e vai ficar escrevendo toda hora aqui embaixo. Taxa de desemprego. Ou escrever taxa de inflação. Tá? Então é melhor você usar algumas letras. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você for olhar para o gráfico que eu coloquei aqui, essa figura 7.1 das notas de aula, ela, como eu disse, é equivalente à figura 2 do livro texto, mas o livro texto não usa a letra P, não usa a letra Y, ele escreve nível de preços, escreve aqui, nível de preço, aqui escreve quantidade produzida, aqui ele escreve nível de preço de equilíbrio. Aqui, ao invés de colocar o A, ele escreve oferta agregada, aqui escreve por extenso, demanda agregada. Toma tempo, ocupa espaço, particularmente se você está dando aula, ao invés de você escrever somente DA, ao invés de escrever demanda agregada, você vai um pouco mais rápido, consegue cobrir um pouquinho mais de matéria, né? E lembra, não é só uma vez que você vai escrever DA, ou demanda agregada, várias vezes, como taxa de inflação, taxa de desemprego. Então, essencialmente, a mesma figura, exceto pelo fato que, ao invés de ficar escrevendo por extenso as palavras, eu usei alguns símbolos para denotar algumas expressões que vão ser utilizadas repetidas vezes. Então, Y para PIB, que é o Y PIB real, tá? PIB real, P é preço. Então, o nosso autor afirma que existe uma relação decrescente entre aquilo que as pessoas vão demandar e o nível de preços e uma relação crescente entre aquilo que as firmas desejam apertar e o nível de preços. Vamos lá. Aí, depois que eu faço a chamada para a figura 2, na página 412, que é equivalente à figura 7.1 nas notas de aula. Eu menciono o seguinte: apesar da semelhança visual, então, visualmente, este é aquele gráfico, figura 7.1, é a mesma coisa, parece idêntico a um gráfico tradicional de demanda e oferta. Não é um gráfico de demanda e oferta para o mercado específico. Em particular, aqui a gente não está falando da substituição de um bem pelo outro. Por exemplo, quando a gente fala, por que a demanda é crescente? Olha, aumentou o preço do café, as pessoas passam a comprar menos café porque elas passam a comprar mais chá. Aumentou o preço, tem uma substituição de café por chá, ou de carne de boi por carne de frango. Tá? Ou aumentou o preço de um bem, as firmas
começam a contratar mais e muitas vezes vão, entre aspas, roubar trabalhadores de outros setores. Então, assim, subiu o preço do café, pessoas que antes estavam trabalhando na produção, por exemplo, de algodão, são contratadas por fazendas que produzem café, ou fazendas que se dedicavam majoritariamente à produção de algodão tentam passar a produzir café, e assim vai. Okay? Então, a gente não tem substituição no consumo, substituição na produção, nesse gráfico. Porque, veja bem, só faz sentido você falar em que um setor, entre aspas, roube trabalhadores de outro setor, se você está olhando só para aquele setor. Não tem como a economia como um todo roubar trabalhadores dela mesma. Né? Tá? Então, o que está por trás daquilo que chamou a gente de uma curva de demanda agregada ser decrescente não é o mesmo tipo de raciocínio que você tinha para o gráfico de oferta e demanda para um mercado de um único bem. Mesma coisa vale para a curva de oferta agregada. Então, as razões para, como eu estava falando, para as curvas terem as inclinações apresentadas no gráfico são bem distintas daquela da análise microeconômica. Então, o nosso próximo passo, a gente quer entender por que essas curvas, chamadas demanda agregada e oferta agregada, têm, respectivamente, inclinações negativas e positivas. Vamos começar falando da curva de demanda agregada. Por que ela tem inclinação negativa? Então, a gente começa listando a identidade básica do PIB. Que é mais difícil apagar, eu acho. Acho que o botão delete... O botão delete não apaga tudo. Então, vamos lá. Identidade básica do PIB, senhores, é isso aqui. Não. Tem que usar, acho que isso aqui, talvez um pouco mais grosso. L é aquilo que nós tínhamos chamado antes de X menos N. Então, para deixar bem claro o que eu estou dizendo, eu vou colocar aqui um superescrito D. Então, do jeito que está aqui, é uma identidade básica do PIB, a gente discutiu no tópico 1. Agora, quando eu colocando esse superescrito D, ele quer dizer, esse D, então, quer dizer demanda. Então, vamos pensar assim, a demanda total para aquilo que é produzido na economia vai ser distribuída por uma demanda por consumo, uma demanda por investimento, uma demanda por parte do governo, que seria o GD, então, que demanda por consumo, demanda por bens de consumo, demanda por bens de investimento, demanda por parte do governo, e a demanda pelas exportações líquidas. Tá? Então, a pergunta que o autor se coloca é o seguinte: suponha que, digamos, isto aqui fosse igual a 80, isto aqui é igual a 20, isso aqui é igual a 18, isso aqui é igual a 5. O que acontece com essas variáveis, com cada uma delas e, consequentemente, com a soma, quando a gente tem uma queda no P? Tá? Então, P estava num patamar, essas variáveis cada uma delas assumiu um dado valor, e aí nós perguntamos, supõe que haja uma queda em P, o que vai acontecer com cada um desses itens? Então, o nosso autor ele menciona primeiro o efeito riqueza. Como o M está fixa, ou seja, a quantidade de moeda está fixa, então essa queda no P faz com que o M sobre P cresça. Tá? Então ele argumenta, na prática, as pessoas, as famílias, argumentei de gênero das famílias, ficaram mais ricas. O dinheiro que elas tinham em mão, elas estavam carregando, ficou mais, tem um poder de compra maior. Então, consequentemente, isto gera um crescimento na demanda por consumo. Tá? Perguntas até aqui. O segundo ponto que o autor menciona
É o que ele chama de efeito taxa de juros. Ele menciona no primeiro da página o seguinte. Então, o que aconteceu? Também o autor está dizendo. Olha, tem o... Vocês conhecem a expressão portfólio? Carteira de investimentos? Eu conheço. Você já ouviu falar por cima em um curso de finanças? Só o Guido ou, no geral, os senhores já viram nessa disciplina? Também. Tá, então, assim, a ideia é a seguinte, pensa, as pessoas têm uma composição de... Usar diversas, gente. Tem uma composição de portfólio, se a gente lembrar que moeda também é um ativo, um dos itens que está no portfólio é moeda. Então, o autor está dizendo o seguinte, olha, essa elevação no preço vai fazer com que as pessoas queiram realocar, essa mudança no preço, queiram mexer no seu portfólio, mudar a composição da sua carteira. Em particular, agora, elas estão, em termos reais, elas estão com muita moeda na mão. Elas vão querer pegar essa moeda excedente e comprar ativos que rendem juros. Então, na hora que as pessoas vão para o mercado tentar comprar esses ativos que rendem juros, isso puxa para baixo a taxa real de juros. Ou pelo... Tá certo? Então, eu menciono nas notas de aula que isso tende a reduzir, inclusive, a taxa real de juros, pelo menos no curto prazo. Então, esse impacto da elevação do SP sobre a taxa... Desculpa, elevação não, a queda no P sobre a taxa real de juros, que tende a cair, faz com que os investimentos cresçam, que as firmas queiram investir mais. Ok? Então, a gente está olhando o que acontece com essa variável. Já olhamos também o que acontece com essa. Essa aqui, o autor necessariamente assume que está constante. Tá? Aí, lembrando, hein? Como agora a gente está usando o Y maiúsculo para PIB real, tudo isso aqui está mensurado a preço constante. Então, essa aqui ele assume que não mudou, estaria dado no orçamento do governo. Ficou constante. E a última variável que ele olha é essa aqui. E aí tem algo chamado taxa de câmbio real, que é dado por... A gente falou aqui nesta disciplina de taxa de câmbio real? Provavelmente não, né? A gente usa normalmente a letra Q de queijo para a taxa de câmbio real. A ideia aqui é o seguinte, vamos olhar para essa fração que aqui, ali está. Okay? Na hora que o nível de preço sobe, isso, como eu disse, a fração é chamada taxa de câmbio real. A gente não sobe, não, estamos falando de queda, de perdão. Essa fração como um todo sobe. Tá? Então, isso quer dizer o quê? P asterisco, nível de preços lá fora. Ou então preços em dólar. P, preços aqui no Brasil. Então, esse P asterisco vezes o E maiúsculo é a taxa de câmbio nominal, R$5 por dólar. Então, na hora que essa fração subir, isso quer dizer o quê? Que, em termos comparativos, os bens internacionais estão mais caros que os bens domésticos. Então, os brasileiros tenderiam a importar menos e, por sua vez, os estrangeiros tenderiam a comprar mais bens produzidos no Brasil. Então, a gente também teria um efeito de puxar para cima este sujeitinho aqui. Então, a conclusão do autor. Uma queda em P tende a elevar este variável, esta aqui não impactaria essa, elevaria essa aqui. Resultado disso tudo, permito colocar aqui em cima à direita, é que a queda no P tende a puxar para cima a demanda total da economia. Demanda total por tudo por isso que a economia produz, então, do nosso PIB. Então, por isso, então vamos lá. Uma queda em P tende a puxar para cima a quantidade total que as pessoas demandam, de todos os bens, né? Pensando nesse sentido, em termos de PIB. Então, a gente tem, essa curva tende a ser decrescente. Tá? Que curva, perdão? Curva de demanda agregada. Então, a curva de demanda agregada é decrescente por conta dessa discussão que a gente teve aqui. Perguntas? Até aqui. Não? Então, vamos lá. Vou apagar o quadro, ao contrário do outro
software, aqui o botão de apagar não apaga tudo, tem que fazer isso manualmente. Então é melhor fazer assim, selecionar tudo. Uau! Sejam sinceros, deu para ler aquilo que estava ali? Deu sim. Deu, obrigado, Adriano. Mas fica um pouco pior que o outro, né? A caligrafia, realmente. Ou é a mesma, você acha que é a mesma coisa? Só um pouco, mas tá tranquilo. Que na verdade eu fiquei surpreso, porque assim que eu comprei esse equipamento, eu fui a primeira vez que a tal mesa digitalizadora, com essa canetinha aqui, a primeira vez que fui usar foi com o Paint. Eu achei, pô, impossível trabalhar com isso. Aí depois eu pesquisei e descobri que às vezes a facilidade de escrever depende do software no qual você está escrevendo. Depois eu vi que inclusive escrever no PDF é praticamente impossível. Aí no outro fica um pouco melhor. Bom, paciência, alguma coisa aconteceu com o outro. Hoje a gente tem que seguir em frente. Fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível com as ferramentas que a gente tem. Então, desculpa, vamos lá. O que aconteceu? Não, perdão. Quero o lápis. Então, a nossa discussão até agora, a gente sabe que tem uma curva de demanda agregada decrescente. A gente vai... Agora, por exemplo, teoria do consumidor, micro, quando você está no mercado de bens, aumentou a renda dos consumidores. Se o bem é normal, a curva de demanda se desloca para a direita. Aqui a gente vai estar estudando algo semelhante. Tá? A gente vai querer pensar, por exemplo, o que pode fazer com que essa curva se desloque para a direita? Ou o que pode fazer com que essa curva se desloque para a esquerda? Por exemplo, suponha que, de repente, os empresários fiquem otimistas sobre o futuro da economia. Acho que a economia brasileira vai entrar numa trajetória de prosperidade, então é um excelente momento para construir novos hotéis, abrir novos restaurantes, assim vai. Isso puxaria o investimento para cima. Então, a ideia é assim, o que eu estou dizendo, a gente falou que o investimento é algo decrescente na taxa real de juros. Então, menos aqui é para lembrar decrescente, tá? Deveria ser um sinal de menos. Decrescente na taxa real de juros. Então, por exemplo, uma relação desse tipo aqui. A gente dizer que agora os empresários estão mais otimistas, nós estaríamos dizendo assim, essa curva muda. Ela passa a ser dada por algo desse tipo aqui. 600 menos 0,1R. Tá? Ok? Então, se você fosse representar a curva ID no espaço RI, você estaria deslocando essa curva para a direita. Então, quando acontece algo desse tipo, para o mesmo nível de preços, a demanda seria maior. Então, geraria um deslocamento da direita na curva de demanda agregada. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é discutir elementos, ou seja, o que pode fazer, alguns fatores podem fazer com que a curva de demanda agregada se desloque. Então, estamos aqui alguns eventos, essa lista não é exaustiva, ou seja, não é impossível que alguém bole algum outro evento distinto desses que estão discutidos aqui, que gerem deslocamentos da curva de demanda agregada. Tá? Na verdade, acho que não. Desculpe. Não vai ser... Essa é uma lista exaustiva. Por quê? Vamos ver aqui para o quadro. Vamos lá. Lembra que eu tinha escrito algo desse tipo aqui. Nessa relação aqui, na discussão que nós estamos fazendo no momento, isto aqui é chamada variável exógena, definida fora do sistema econômico. Basicamente, tem uma interação política, tem uma democracia entre Congresso, Executivo, os partidos de oposição, que apoiam o governo.
para definir qual será qual o patamar dos gastos. Tá? Outra. Então, isso a gente toma como dado, a gente não vai discutir a determinação dessa variável, do GD. Então, isso aqui, ó, que está dada para a gente. A gente vai fazer exercício, ó, suponha que o G aumenta. Por algum motivo que a gente vai discutir, o G aumentou, diminuiu, o que acontece? Mas aí o autor olha, agora, para as outras 3 componentes da demanda, que são, basicamente, essa demanda agregada tem 4 componentes: demanda pelo consumo, por investimento, por gastos públicos e referente às exportações líquidas. Então, por exemplo, um pouco antes, eu estava aqui no quadro, só que eu já apaguei, eu falei, olha, suponha que, por exemplo, a curva ID era algo desse tipo, 500 menos 0,1 R, e aí eu mudo, isso aqui passa a ser 600. É uma mudança na função investimento. Então, o autor ele diz o seguinte, olha, o que pode fazer a curva ID se deslocar? Uma mudança, desculpa, para ficar bem claro, uma mudança na função de investimento, uma mudança na função de consumo, você poderia trazer aqui uma expressão matemática para o CD, perdão, CD igual a alguma expressão matemática, você muda a expressão matemática, teria um impacto de deslocar, isso teria um impacto de deslocar, teria um efeito de deslocar a corrida agregada. Mudanças, então, como eu falei, o investimento no consumo e também alguma coisa que muda a curva, impacta a função L, também ter impacto sobre a demanda agregada. Então, vou voltar aqui para as notas de aula. Então, vamos lá. Mudanças na função consumo ou nos seus argumentos. Por que eu até coloquei aqui função consumo ou nos seus argumentos? Porque se você for pegar um texto mais avançado de economia, você vai ter alguma coisa do tipo que o consumo depende. Seria parecer uma coisa desse tipo assim, ó. 1.000 mais 0,8 Y menos T, que seria o PIB menos a tributação, mais 0,01 ponto. O W minúsculo aqui para denotar a riqueza de wealth das pessoas, estoque de riqueza que elas possuem, e mais alguma coisa. Então, quando a gente diz mudança na função consumo, a gente está dizendo mudança nesse. Isso aqui é um parâmetro. Mudança, ao invés de deixa de ser 1.000, passa para 1.200, ou deixa de ser 0,8, passa para 0,75, ao invés de 0,01, vira 0,02, mudança nisso aqui nos chamados parâmetros, ou seja, colocando de uma forma mais genérica. Vou tentar colocar aqui de uma forma bem genérica. O CD seria algo assim, alfa, que é uma constante, mais beta, y menos t, deixa eu falar assim, beta 1, tá? Mais, não, deixa eu colocar só beta mesmo, desculpa. Mais gama 1, x1, x1 é uma variável genérica, aqui no eu tinha colocado elf, mais gama 2, x2, tá? Então, mudança na função é mudar os valores do alfa, do beta, do gama 1, do gama 2. Mudança nos argumentos seria, por exemplo, mexer nesse x1, que aqui seria o elf, ou uma outra variável que poderia ser listada aqui. X2, por exemplo, expectativa dos consumidores sobre o desempenho futuro da economia, sobre as suas rendas futuras, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, um evento que poderia impactar a curva de demanda agregada, mudanças na função consumo, você mexer naqueles parâmetros da função, ou nos argumentos, ou seja, mexer aqui no alfa, beta, ou nesse aqui. E esse aqui, o T também. Mas o Y, a gente vai determinar o Y de equilíbrio no próprio modelo, tá? Então, a gente não diz que essa aqui seria impactada. Perdão, a gente não fala, mudou o Y. O Y a gente determina dentro do próprio modelo. Colocando de outra forma, teoria do consumidor, a gente diz que uma mudança em P faz a curva de demanda se deslocar. Você tem um deslocamento ao longo da curva, né? Então, eu dou aqui uns exemplos. Tributação,
expectativa sobre a trajetória futura da economia, o M, quantidade de moeda, o próprio P, que a gente já falou antes, quando fiz argumento de falar que a curva era decrescente. Aí eu digo, o livro-texto não mencionou o M nesta sessão, mas fará posteriormente. Ele vai incluir o M como um argumento da função consumo. Mudanças na função investimento. Tá? Ter os dois primeiros exemplos. Acima. Professor, Oi. eu não entendi como que a função M ela consegue influenciar no consumo. A função M ou a variável M? Acho que aí no caso é a variável M. No caso é variável, é quantidade de moeda, o M, tá? Basicamente, como a gente tinha discutido antes, quando a gente estava argumentando que a coisa de maneira agregada era decrescente, quando você aumenta o M, nosso argumento é o seguinte, você supõe que o P está fixo, você aumenta o M, as pessoas têm mais moedas, são elas estão mais ricas. Então, elas tendem a comprar mais, consumir mais, tá? Então, ou seja, o M é um dos integrantes da riqueza das pessoas. Tem uma diferença entre renda e riqueza. Renda é fluxo, riqueza é estoque, né? Então, o estoque de riqueza, o estoque de ativos que as pessoas possuem, um deles é o M. Então, se o M aumenta, as pessoas tendem a consumir mais, tá? Ok? Tá ok. Então, no caso, tem que fixar o índice de preços. Basicamente isso. E o nosso argumento aqui é sempre o economia de preço, ceteris paribus. A gente mexe com uma variável, mantém as outras constantes. Tá, tá legal? Tá ok, entendi. Obrigado. Aí eu digo os dois primeiros exemplos acima. Senhores, simplesmente, por favor, cortem esse comentário aqui. Acho que aqui não está ajudando nada, na verdade está atrapalhando. Então, os dois primeiros. Então, vamos lá. Mudanças na função investimento, assim como mudança na função consumo. Então, se a gente chega e diz aqui que função investimento é algo do tipo y é igual a menos B vezes a taxa real de juros, onde A e B são números positivos. Tá legal? Então, se mexer nesse número A e nesse número B, isso tem impacto sobre a função investimento, isso gera um deslocamento na curva de demanda agregada. Se tivesse listado não é bom usar C, que seja a gente está usando para consumo, né? Então, uma outra ali, então, a falta de letras do nosso alfabeto, tem alguma aqui que seja adequada nesse momento? Essa a gente já usou para outras coisas. Então, pegar uma letra grega, alfabeta, gama, vou usar o gama novamente. Gama vezes, por exemplo, uma variável x, onde esse x seria um indicador da expectativa dos empresários sobre a lucratividade do investimento ou a trajetória futura da economia. Então, se mexer no gama ou no próprio x, não, aí na variável x, teria impacto sobre a trajetória futura da economia. Então, aqui, traz impacto sobre a função investimento e, consequentemente, isso deslocaria a curva de demanda agregada. Então, inclusive aqui, quando a gente fala mudanças na função investimento, acho que ficaria também melhor, aqui eu coloquei, na função ou nos seus argumentos. Esses seus argumentos poderiam ser repetidos aqui também. Só que não é bem aqui. Aqui, ó. Colocar também, repetir. Também nos seus argumentos, você colocar aqui também. Tá? Mudanças nos gastos governamentais. Esse, como eu falei, a gente simplesmente assume que cai do céu. Então, qualquer mudança no G impactaria a
a curva de demanda agregada, a posição dela no espaço PY. Mudanças na função EL, também poderia colocar, ou nos seus argumentos, poderia colocar aqui também. Tá? Aí um exemplo que a gente dá aqui embaixo. Recessão em um parceiro comercial importante. Por exemplo, a economia chinesa entrar numa recessão forte, isso vai ter impacto. A China é um importante parceiro comercial do Brasil, vai ter impacto pela demanda dos bens brasileiros, tende a puxar a economia brasileira para baixo. Inclusive, uma das coisas é, no contexto que nós estamos, o modelo que nós estamos discutindo nesse momento, se, por exemplo, tiver uma recessão na economia lá fora, nas principais economias do mundo, por exemplo, na economia americana, chinesa, então, se aqui estava a curva DA antes da desaceleração da economia chinesa, isso para essa curva de demanda agregada para o Brasil, tá? Ela se deslocaria dessa forma, ok? Perguntas? Não? Então, isso, seguindo o que ele faz, encerra, ao menos por enquanto, a nossa discussão. Depois a gente vai voltar a falar dela, sobre a curva de demanda agregada. E aí nós vamos passar a falar sobre a curva de oferta agregada. Ela é vertical no longo prazo e positivamente inclinada no curto prazo. E aí eu estou falando da figura 7.2 aqui. Que deveria ter uma chamada para a figura 7.2. Então, o que nós estamos dizendo aqui no momento é o seguinte: curva de oferta agregada crescente no curto prazo, ou seja, isso aqui que eu chamei de OACP. OACP, essa aqui. Vertical no longo prazo. Quem é esse Y barra aqui? Não está escrito nas notas. Não, vai ser dito depois, já mencionado mais abaixo, a gente pode dizer agora. É também chamado de produto potencial, produto de pleno emprego, taxa natural de produção. Ok? Então, vamos discutir por que a curva de oferta agregada é vertical no longo prazo, positivamente inclinada no curto prazo. Vou começar com a parte mais fácil, que ela é vertical no longo prazo. Vamos diminuir isso aqui um pouco. 280. Conforme discutindo no livro texto, no longo prazo, a produção de bens, a capacidade de produção de uma sociedade que ela vai produzir vai ser dado pela sua disponibilidade de trabalho, de capital físico e humano, de recursos naturais e da tecnologia disponível. Na verdade, isso é discutido em detalhes no livro texto, um capítulo que a gente não cobriu. Vale a memória, é o capítulo 12. Vou conferir. Sim, isso é discutido em detalhes no capítulo 12 do livro texto, tá? Mas então a ideia do... Peraí, o que é esse longo prazo? A ideia é assim, pensar assim, uma economia atinge um equilíbrio de longo prazo, é uma situação hipotética, idealizada, tá? Na prática, a gente não alcança isso. Seria o estado que a economia alcançaria se ela não fosse submetida a sucessivos choques. O que são esses choques? Uma pandemia, um choque. Uma recessão inesperada, por exemplo, falando da economia brasileira, uma recessão súbita nos Estados Unidos, como em 2008, isso afeta a economia brasileira também. Tá? Um choque climático tem impacto sobre a produção agrícola,
também. Pensando em países que são sujeitos a fenômenos naturais como ciclones ou terremotos, outro tipo de choque, tá certo? Agora, choques que não. O choque pode ser causado pelo governo também. Então, o governo, o Banco Central, resolve mudar a política monetária. Isso tem impacto. Isso não era antecipado, isso tem impacto sobre a economia. Então, tem choques de política econômica também. Os choques, um passe de mágica, desaparecer, a economia deveria convergir para uma situação estável, onde o PIB cresceria todo ano, por exemplo, 2%. Você pode até pensar assim, aquele princípio, um experimento repetido sobre as mesmas condições deveria dar o mesmo resultado. Você pode então pensar que a produção de bens e serviços é um experimento também. Então, se a gente conseguisse controlar para todos os fatores relevantes e mantê-los constantes, a gente deveria cair numa situação onde a gente sempre teria ou a mesma produção, ou na mesma produção, um crescimento a taxas constantes. Tá? Cresceu 2% ano passado, deveria crescer 2% esse ano. Tá? Então, então, o produto que a economia atingiria numa situação de longo prazo, eu aqui denoto por Y barra. E o livro, por exemplo, vou olhar na figura 4, na página 418, o autor chama de taxa, como eu falei, taxa natural de produção. Para não ficar escrevendo taxa natural de produção, eu uso esse Y, PIB, que é a produção, com uma barra em cima. Tá? Perguntas? Bom, e o ponto importante aqui é que o PIB real no longo prazo não depende do P, por quê? No longo prazo a gente tem essa dicotomia entre variáveis reais e nominais. O nível de preço é uma variável nominal. Então, então não tem como. A curva de oferta vai ser necessariamente vertical. Então, lembrando, quando a gente lista aqui os determinantes da capacidade produtiva no longo prazo, a gente não lista os preços. Então, na hora que a gente fosse representar selecionar tudo, devagar. Então, você pode pensar o seguinte: o que é a curva de oferta agregada de longo prazo? Ela relaciona a capacidade de produzir, a taxa natural de produção, com o nível de preço. Como o nível de preço não afeta a taxa natural de produção, ou o PIB natural, ou o PIB potencial, a gente tem uma relação vertical. Eu chamei isso aqui, então, de OALP. Não sei, deixa eu ver se eu botei o LP botei aqui como superescrito. Talvez em outros momentos eu tenha usado como subscrito, mas tudo bem. Tá? Então, isso é oferta agregada de longo prazo. Perguntas? Não? Então, a gente entra na próxima sessão das notas de aula e vamos discutir que tipo de fenômeno pode fazer com que a oferta agregada de longo prazo se desloque, ou seja, o que pode fazer com que essa reta vertical aqui se desloque. Então, como eu disse, o nível de produção a longo prazo é determinado de produto potencial, produto de pleno emprego, apesar de estar associado à taxa natural de emprego, ou seja, o pleno emprego não quer dizer desemprego zero, não. Quer dizer que só tem um desemprego residual na economia, que é chamada taxa natural de desemprego. Também taxa natural de produção. Hoje em dia, inclusive, acho que o termo mais popular é esse aqui, que é inclusive o que o Menkel usa no seu livro. Então, quais são os efeitos que afetam o produto potencial, a taxa natural de desemprego, ou seja, que desloca essa curva de oferta agregada de longo prazo? Mudanças na força de trabalho. E vamos lá, o que determina aquele Y barra? Os recursos que a gente tem para produzir. Um deles, trabalho. Então, se tem uma elevação súbita na força de trabalho, o Y barra cresce. Mudanças no estoque de capital, físico ou humano. O Y barra, digamos que aumente também, cresce.
Mudanças na disponibilidade de recursos naturais. Também cresce. Então, supõe que pode ter um país agrícola, mas acontece alguma coisa que parte considerável das suas terras. Nem que você pensar um país que seja só agrícola. Tem um país onde também tem produção agrícola, algo relativamente importante naquele país, e por um motivo qualquer, parte das terras se tornam indisponíveis. Um exemplo, o que poderia fazer com que essas terras ficassem indisponíveis para a produção agrícola? Você pode imaginar, por exemplo, mudança na legislação. Tá? Então, isso teria impacto no sentido de reduzir o Y barra. Por exemplo, não sei, a mudança na legislação, por exemplo, restringe o uso de terras. Olha, tais e tais terras não podem, por tal e tal motivo, seja lá qual for, não podem mais ser utilizadas para a produção agrícola. Pronto. Aí tem um impacto. Outro, avanço tecnológico. Isso tem sido o motor do crescimento do PIB dos vários países, dos PIBs dos vários países, né? Ou seja, a produção mundial, a gente discutiu isso aqui em alguma aula, mais ou menos, na 4ª semana do curso, por como é que a economia mundial vem crescendo nos últimos 200 anos. O motor disso é o crescimento tecnológico. Né? Tem, evidentemente, essa palavra que eu estou vendo tem um problema aqui. Né? Tem um erro. Faltou um órgão. Okay. Perguntas? Então, por exemplo, olhando aqui para esse gráfico, um país tem, por um motivo qualquer, recebe, de repente, um grande fluxo migratório. O efeito de longo prazo seria o de deslocar esta curva para a direita. Vou fazer um comentário sobre isso. Outro exemplo. Por algum motivo, terras que antes eram utilizadas para agricultura se tornam indisponíveis. Essa curva se deslocaria para a esquerda. Uma inovação tecnológica torna o processo produtivo mais barato, mais simples. Isso aqui se desloca para a direita. Curiosidade. Algum dos senhores lembra o que era o mundo sem internet? Acho que eu nem vivi nesse mundo, sabe? Provavelmente vocês nem viviam, né? Vocês nasceram em torno de 2000 para cá, né? Eu já tinha internet. Eu comecei a usar a internet em 97, 98. Acho que a primeira vez que eu usei e-mail foi em 1996. Uma curiosidade. Enciclopédia física, algum dos senhores chegou a usar? Pegar um livro enciclopédia? Não. Também não. Não, né? Então, assim, imagine o ganho que foi, gente. Então, por exemplo, quando eu estava na escola ou até na universidade, tinha que fazer um trabalho. Hoje em dia, você quer... sei lá, eu estou preocupado aqui com... Ucrânia, o que está acontecendo? O que você faz? Senta na internet, abre o Google, Yahoo, joga lá Ucrânia, em inglês, né? Vê quais são os resultados. Aí você acha algumas coisas. Tá? Na verdade, um bom lugar até para olhar, apesar de não ser 100% confiável, eu gosto da Wikipedia. Por exemplo, se você... alguma coisa você tem, se for olhar um bom termo, né? Pelo menos em inglês, não, Wikipedia em inglês. Quando o texto é bem feito, você tem, inclusive, as fontes referenciando lá embaixo, né? Então, a Wikipedia é um bom lugar para olhar. Lembrando que qualquer um vai lá, bota o que quiser, né? Mas, então, assim, imaginem o impacto que teve a internet sobre a nossa produtividade. Então, por exemplo, coisas como comprar uma coisa simples, que eu, às vezes, agora faço. No dia precisei trocar quebrou um cesto para botar talher numa máquina de lavar louça, que eu precisava de um novo aqui. Joguei o modelo lá no Mercado Livre, rapidamente achei um cesto sobressalente. Agora, outro dia precisava também de um filtro para um aquecedor a gás, um lugar de passar de água. Joguei na internet, rapidinho achei. Antigamente, você, para comprar um negócio desse, nossa mãe, aqui no Rio de Janeiro,
você saía de casa, passava o dia inteiro batendo perna em loja. Então, era assim, precisava de uma peça para um fogão. Você podia, jogar o fogão fora e comprar um novo, achar um profissional que se dispusesse a catar essa peça, ou você sair andando pelo centro do Rio de Janeiro, em Copacabana, meu irmão comércio, para ver se achava uma loja que tinha aquela peça específica para o teu fogão. Hoje você acha isso na internet. O dia que eu comprei um celular novo, eu gosto de botar capa no celular. Eu fui lá no Mercado Livre, ou num canto, joguei lá o modelo celular, daqui a pouco apareceu 15 milhões de capas, escolhi uma e comprei, né? Hoje é bem mais fácil. Antigamente não, você tinha que sair batendo perna para ir para comprar todas essas coisas. Quero comprar roupa de cama, fronha. Eu não vou mais na loja, entra lá no Mercado Livre, na loja americana e compro. Tudo isso, né? Então, assim, melhorou muito para... É muito mais fácil fazer compra, é mais fácil as empresas fazerem suas compras, seus insumos também, assim vai. Então, assim, o fato nós termos acesso à internet é muito mais fácil. Eu falei aqui para os senhores, quando está falando tal de custos menores, história de catálogo de produtos, né? É comum os fabricantes fazerem com seus catálogos. Então, assim, um fabricante de relógio faz com seu catálogo de relógio, fabricante de automóvel, seu catálogo de automóveis, fabricante de material de pesca fazia o seu catálogo dos produtos que ele tinha uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, sai um catálogo novo, né? Hoje dia você vai no site das empresas e você acha tudo isso lá. Bom, então é evidente que for pensar essa facilidade que você tem hoje de se comunicar por WhatsApp, assim vai, é um ganho imenso de produtividade para todo mundo, né? Não só os impactos, os seres humanos, nós ficamos mais produtivos, tá? Então, você pode imaginar o seguinte, se um dia, assim, por algum motivo, acaba com a internet, uau, este sujeito, ele vem para a esquerda, tá? Acaba com a internet e não coloca nada parecido no lugar. Este sujeito, ele... Ou seja, a curva deslocaria para cá, tá? Agora, aqui um ponto importante, eu tinha dito que ia falar sobre isso, quando eu falei, por exemplo, um grande fluxo migratório tende a puxar essa curva de oferta agregada para a direita. Vou falar um pouco sobre isso. Por exemplo, parece que é proibido você falar sobre isso, é muito feio. Tem que dizer que imigração é uma coisa boa, né? Certamente, eu não tenho pudor em falar, não necessariamente é uma coisa boa, não vou dizer que é ruim, mas não é exclusivamente boa, como a gente fala, ou estritamente benéfica. Pode ter efeitos negativos também. Em particular, o que você está querendo dizer, Alexandre? Senhores, por que alguns países são mais ricos do que os outros? Algumas pessoas podemos chegar a dizer, olha, porque os países mais ricos, existe uma superioridade biológica das pessoas que estão lá. Isso não me convence. Eu não acredito nisso. O que eu acho, o que eu vejo, assim, inclusive foi minha experiência pessoal, quando eu morei nos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, as coisas, na época que eu morei lá, né, pelo que eu tenho lido, parece que as coisas lá estão piorando, até recente, coisa de uns 2 anos, um amigo meu, que está lá até hoje, que não era americano também, eu conheci quando estava no doutorado, ele mandou uma mensagem, não falava muito tempo, mandou um e-mail. E ele falou, a sociedade aqui está decadente, realmente. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas uma das coisas assim, que me impressionou nos Estados Unidos é como é que as coisas funcionavam muito bem. Por exemplo, quando você sai de casa para ir, vamos pensar o período antes da pandemia, você sai de casa para ir no banco ou no supermercado, desculpe, colocar para quem faz compras, você sai de casa com uma lista com 30 bens para ir ao supermercado. Qual é a chance de você conseguir encontrar os 30 itens que você quer no supermercado? Quando você sai para fazer compra? Numa única loja. O que vocês acham? É garantido que você vai achar? Não é 100%, mas tem até uma boa chance. Mas com frequência você não acha. Não sei se vocês fazem compra, né? Muitos aí demoram para fazer.
Mas então, assim, ou às vezes você sai de casa para resolver alguma coisa num banco ou numa repartição pública e chega lá, não. Olha, esse documento aqui, você precisava ter. Faltou esse documento, pô, mas eu trouxe a lista completa. Mas a lista que está no site está incompleta, você tem que trazer esse documento. Já aconteceu isso com você, com alguns dos senhores? Possivelmente já, né? Em alguma situação. O que me impressionou nos Estados Unidos é que isso nunca. Isso tipo de coisa aconteceu. Você recebia uma informação dizendo: olha, para lidar com essa questão, você precisa de tais documentos. Era aquela lista. Funcionava. A sociedade funcionava muito bem. Tinha uma estrutura muito bem organizada, né? E acho que o ponto importante, hoje eu olho assim, quando os Estados Unidos receberam muitos imigrantes, ainda recebem, é que as pessoas que cheguem lá e se incorporem àquela sociedade, né? Então, em particular, diria assim, você tem. Então, assim, é diferente. Tem uma estrutura, vamos dizer, uma cultura que funciona muito bem num dado país, outro que tem outros procedimentos, outra cultura, se quiser usar a palavra, que não funciona também no sentido dos resultados econômicos, tá? Você pode vir falar de outras coisas, que é lá no Brasil, nos Estados Unidos, você não faz amizade como você faz no Brasil. Se alguém tiver curiosidade de me perguntar sobre essas coisas, eu falo. Então, no final, só não vou ficar falando agora porque não é de coisas econômicas, mas eu olho para os resultados econômicos. Então, nos Estados Unidos, vou usar a palavra cultura, não gosto muito, mas vou deixar uma coisa meio vaga, assim. Tem instituições, organizações, conjuntos de normas e procedimentos que fazem tudo funcionar muito bem. Então, é importante que as pessoas cheguem lá e se incorporem àquela sociedade e adquiram aqueles hábitos. Então, são coisas assim, eu tive que me adaptar. Algumas coisas que eu estava acostumado a fazer, tive que deixar de fazer. Por exemplo, o professor não chega atrasado. O professor não chegava atrasado na aula nunca, numa universidade americana. Isso não acontecia. Então, consequentemente, o aluno também não chegava atrasado, né? Na universidade americana, quando o professor entrava em sala, já estava todo mundo sentadinho esperando o professor. Disse que no passado, talvez tenha sido aqui no Brasil, eu não presenciei, porque você no Brasil, quando eu era aluno, ficava todo mundo lá de fora da sala de aula, quando o professor entrava, as pessoas entravam atrás, né? São um procedimento diferente. Então, eu fui me ajustando aqueles procedimentos, esse é um exemplo, e outras coisas também, de ser mais organizado, essas coisas. Então, assim, eu acho que por que eu estou falando isso? Por exemplo, uma coisa importante, que um modelo econômico, por exemplo, este aqui, de demanda e oferta. Isso que vocês estudaram no curso de micro. Não estou falando de demanda e oferta agregada, não, tá? Aí alguém chegar e falar, qual é o impacto? Olhando para esse modelo aqui, qual é o impacto da migração sobre a quantidade de preço de equilíbrio? Não é você não vai ter uma discussão completa. Por quê? Porque efeito de migração desculpa, esse modelo não foi feito para discutir migração, assim como ele também não foi feito para discutir os impactos chamada política monetária, ou os impactos, por exemplo, qual o efeito sobre o preço e a quantidade de equilíbrio de uma política de subsídio à educação? Eu não senti se isso aqui for preço e quantidade, não vai falando de serviço de educação, vai falando da batata. Qual vai ser o impacto sobre o preço, foi o mercado de batata, sobre o preço e quantidade de equilíbrio no mercado da batata, se o governo criar um programa de subsídio ou um outro tipo de programa de expansão da rede pública de ensino. Esse não é o modelo para você discutir isso, né? O modelo não foi criado para isso. Normalmente, os modelos econômicos eles são feitos para discutir problemas específicos. Não existe um modelo econômico que serve para discutir toda e qualquer questão econômica que alguém possa colocar para debate, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu falei, olha, como o livro falou, um aumento do fluxo migratório deslocaria essa curva para a direita. Sim, e aqui encerra a discussão. Não estou dizendo que é positivo ou negativo. Tem esse impacto positivo, você pode pensar que tem outros impactos negativos. Né? O impacto negativo você procura em outra literatura aqui, mas no meu caso, que eu acho, pensando assim, um fluxo migratório muito grande, será que não tem impacto sobre se estiver falando
de um dos países líderes, como os Estados Unidos ou o Reino Unido. Um fluxo migratório muito grande. Será que não tem impacto de mudar a forma que a economia funciona, essas coisas? E aí, ou seja, você está aumentando a quantidade de fator produtivo, mas outros fatores que determinam a capacidade produtiva do economia poderiam estar sendo impactados em direção negativa. Não estou dizendo que são necessariamente impactados de forma negativa. Talvez sejam. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, então, assim, o ponto é, isto aqui não é um modelo para discutir os impactos de fluxos migratórios, né? Perguntas? Não temos, então, vamos em frente. Temos ainda 24 minutos antes de começarmos a discutir o teste. Teste não, a prova. Então, vamos ver se a gente discute pelo menos. Então, a gente fechou essa sessão, que é a sessão sobre por que a curva de oferta, no caso, se desloca. Agora a gente vai falar o uso da demanda e da oferta agregada para representar o crescimento e a oferta de longo prazo. Apesar do arcabouço de demanda e oferta agregada ser voltado para a análise de curto prazo, ele pode ser utilizado para ilustrar a trajetória de longo prazo da economia. Isso é feito na figura 5, na página 431, que na verdade eu acho que é a página 421. Sim, eu já sei o que aconteceu aqui. Essa numeração de uma edição antiga. Uma edição mais antiga, o livro era a página 421. Isso aqui é a página 421, então. A figura 5. Então, o que o nosso autor faz aqui? Então, essa figura 5. Poxa, não é isso. É isso aqui. Não. Figura 5. Página 421 do livro texto. Então, o autor ele coloca aqui um Y. Coloquei 1990, Y barra, então eu coloquei 1990. Então, ele diz assim, em 1990, aqui estava a curva de oferta agregada de longo prazo. E aqui teremos uma curva de demanda agregada para 1990. E aqui teremos, então, o nível de preços para 1990. Esse ponto aqui seria um equilíbrio, uma interseção entre a curva de demanda agregada e a oferta agregada a longo prazo, seria um equilíbrio de longo prazo. Aí, o nosso autor, o argumento dele é o seguinte: à medida que a economia cresceu, ele coloca ali, olha, 3 anos, 1990, 2000, 2010, vou colocar só mais um, vou colocar 2000 aqui, figura essencialmente, a lógica é a mesma, podem depois ver com mais detalhes no livro. Então, ele diz o seguinte: o crescimento tecnológico, nesse período de 10 anos, aumentou o produto natural dos Estados Unidos. Então, temos uma outra reta vertical, aqui agora estou colocando em vermelho, que seria OALP para 2000. Mas o nível de preços não caiu. Deveria cair, né?
Se a gente olhar aqui para essa interseçãozinha aqui, deve ter caído. Não, aí o autor diz, olha, o que simultaneamente aconteceu é que a demanda agregada também se deslocou para a direita. Por exemplo, algo desse tipo aqui. Então, a gente tem um outro ponto de equilíbrio, um outro nível de preços mais alto que o de 1990. Tá? O autor argumenta, olha, pensa assim, o deslocamento da demanda agregada foi principalmente devido ao crescimento da oferta de moeda. O governo colocou mais moeda na economia, então a demanda agregada foi injetando moeda na economia nesses 10 anos, a demanda agregada foi se deslocando para a direita. O interessante é que, se você for olhar, é que se não tivesse acontecido esse crescimento do produto potencial, esse deslocamento aqui desse Y para este outro aqui, o nível de preços teria chegado em 2000 a esse patamar aqui que eu vou chamar de petil, né? Tá? Mas o fato do Y natural ter crescido ajudou a conter o crescimento dos preços. Tá legal? Okay? Então, a ideia do autor a gente teve um crescimento de preços devido à expansão da quantidade de moeda, mas esse crescimento foi menor do que seria, ou seja, a passagem daqui para cá, foi menor do que o crescimento que ocorreria, seria essa passagem daqui para cá, se o Y natural não tivesse aumentado. Perguntas, senhores? Bom. Então, vamos lá. Por que a curva de oferta tem inclinação positiva no curto prazo? Então, lembrando, a gente, falando aqui da figura 7.2, temos uma curva de oferta agregada de curto prazo e uma curva de longo prazo. A gente discutiu por que a curva de oferta agregada a longo prazo é vertical, fatores que podem fazer que ela se desloque para a direita ou para a esquerda. E agora a gente quer estudar esta curva aqui. Queremos ver por que ela é positivamente inclinada, então. Há pelo menos 3 teorias ou 3 argumentos. Salários rígidos, preços rígidos e percepções equivocadas. Tá? E, na verdade, aqui é um ponto que os economistas brigam muito, que ninguém tem uma boa explicação. Inclusive, boa explicação, inclusive, cai no aspecto, às vezes, no aspecto quantitativo de um dado problema. O que eu estou querendo dizer? Alguém pode chegar e perguntar, olha, por que o PIB brasileiro caiu? Não me lembro quanto o PIB caiu ano passado. Foi na faixa de 5%? Não, que falando de 2020. Vamos ver aqui. PIB 2020, queda. No dia 2 de dezembro, segundo o jornal Valor Econômico, podemos colocar aqui, não sei se os senhores conseguem ler. O IBGE reavaliou as suas estatísticas e chegou à conclusão que esse 2 de dezembro de 2021, segundo o jornal Valor Econômico, é uma boa fonte. O PIB brasileiro em 2020 teria caído 3,9%. 4%, para facilitar a nossa discussão, tá? E confesso para os senhores que até, eu penso, quando eu vi o que estava acontecendo em março, eu pensei que fosse muito pior. Eu fiquei
impressionado com a robustez do sistema econômico. Por que você está dizendo isso, Alexandre? Eu brinco até conversava com um colega, a gente estava imaginando que o PIB ia cair 12% ou mais. Assim, que o que estava acontecendo, a medida de confinamento, fechamento generalizado do comércio, de vários setores da economia, nunca tinha acontecido, né? Então a gente teve uma queda ali, vamos arredondando para 4%, voltando olhando só para a parte inteira, que inclusive foi um dos problemas da prova, depois a gente vai falar, o arredondamento. Estou fazendo aqui algo que eu disse que não poderia fazer uma prova, mas só para não dúvida. Então, simplifica para a gente mais rápido a discussão, vai trabalhar com o número inteiro, 4%. Tava, vocês viram lá, 3,9% de queda do PIB. Aí as pessoas dizem, mas por que o PIB brasileiro caiu 4%? Aí vem alguém e diz, não, caiu 4% porque as pessoas ficaram com medo da pandemia, deixaram de ir ao shopping, deixaram de ir ao cinema, deixaram de postergar alguma compra de geladeira, essas coisas. Aí vem outra pessoa, então é uma teoria A, uma hipótese A. Por exemplo, queda no consumo. Aí alguém chega, olha, realmente, essa queda, de fato as pessoas terem reduzido o consumo, tem um impacto negativo no PIB, eu concordo com isso. Mas o diabo, quando você olha para os dados, faz uns exercícios estatísticos, em economia a gente usa até a expressão econometria, faz uma avaliação dos dados, faz um bando de teste estatístico, essa queda no consumo, ela poderia explicar, no máximo, 1% da queda no PIB. Tem 3% aí que a gente não sabe, então tem que ter mais uma coisa. Aí pode vir uma outra pessoa e dizer, olha, o problema foram as medidas de confinamento, mandou fechar tudo. Então, várias empresas quebraram, muita gente perdeu o emprego. Aí vem a pessoa, de novo, faz um bando de testes, exercícios, avaliação estatística, umas coisas bem complicadas, não vamos estar discutindo aqui, e diz, não, mas olha aí, o confinamento ele explica no máximo 2%. Então, você junta o A e o B, você tem, e sem contar que pode ter uma... Será que essa queda no consumo não foi causada pelo próprio confinamento, né? Então, você tem no máximo 3%. Estou dizendo assim, às vezes, tudo que foi a queda no consumo também pode ter sido causado pelo... Estou dizendo que foi, pode ser. Então, você está explicando no máximo 3% da queda do PIB. Você tem ainda 1% de queda no PIB que você não saberia de onde veio. Tá? Então, quando eu estava falando que eu quero explicar, hoje em dia, em textos acadêmicos, os economistas vão para a parte quantitativa. Não é só dizer, o PIB caiu. Vi que o consumo caiu, acabou a discussão. Não. A parte da discussão é assim, olha, o PIB caiu 4%, eu quero ver se realmente essa mudança no padrão de consumo das pessoas, o quanto ela poderia explicar daquela queda de 4%. Tá? Então, é parte do trabalho que os economistas, inclusive, ter uma explicação que seja consistente sobre o aspecto quantitativo, não só qualitativo, ou seja, só na direção PIB caiu, o consumo caiu, acabou a discussão. Não. Você quer o PIB caiu 4%, eu quero ver essa mudança dos padrões de consumo, o que parcela daqueles 4% ela é capaz de explicar. Bom, então por que eu estava falando disso? Porque um dos problemas que os economistas têm é explicar por que no curto prazo uma mudança em M por exemplo, uma expansão no M pode gerar no curto prazo, temos então essa discussão no curto prazo, os efeitos de curto prazo, um crescimento no PIB, que a princípio é assim, o governo colocou mais moeda na economia, mas qual é a relevância disso? Moeda é só um meio de troca. Então, ao invés de agora a economia ter 1 milhão de notas de R$1, ela tem 1 milhão e 100 mil notas de R$1, ou moedinhas de R$1. Qual é a diferença que isso pode ter? Por que isso vai fazer a sociedade produzir mais ou menos? Então, aí tem um bando de discussão. Está discutindo parte, vendo uma versão bem simplificada desse problema aqui. Está vendo como é que uma mudança
né, no M pode gerar um efeito sobre o PIB real, no curto prazo. E aí, como eu disse, a discussão não vai ser só qualitativa. Os economistas vão tentar olhar a parte quantitativa também. Olha, por exemplo, a gente viu que chegou aqui com em algum momento houve uma expansão de 5% no PIB, a gente detectou um crescimento de 1%. Na oportunidade média, houve um crescimento de 1% no PIB, por exemplo. Aí, o que pode ser? Olha, pode ter o canal A, o canal B, mas o canal A geraria no máximo 0,01%. Esse outro aqui geraria 0,5%. Esse aqui, 0,3%. Ainda tem 0,46% pontos percentuais, desculpa, que não estão explicados, que a gente não sabe de onde veio. É algo ainda bem obscuro. Bom, então, vamos discutir um pouco, usar uma parcela do pouco que se sabe sobre essa questão. Tá? Por que então, mudanças na quantidade de moeda, por exemplo, podem ter impactos, mesmo que transitórios, sobre a atividade econômica real. Bom, então, os economistas, o livro discute alguns desses caminhos aqui, olhando para o lado da oferta agregada. Salários rígidos, preços rígidos e percepções equivocadas. Então, vamos falar desses salários rígidos. São mais simples das três teorias ou hipóteses. Ela enfatiza o que o livro texto discute com mais cuidado. E qual é a ideia aqui? A ideia é simples. Salários nominais se ajustam vagarosamente. Então, a ideia que você pode pensar é a seguinte. Lembra que salário é um preço também. Então, alguns preços na economia se ajustam rapidamente. Taxa de câmbio, que é um preço de ativos financeiros também se ajusta rapidamente. Outros preços, basicamente, estão associados a contratos de trabalho, que, para quem é sindicalizado, o registro salarial uma vez por ano, né? Esses preços demoram mais, se ajustam mais vagarosamente. Tá? Então, alguns preços, por exemplo, taxa de câmbio se ajusta rapidamente. Produtos agrícolas também, os preços são bem mais voláteis. O preço do tomate, chuchu, é mais volátil que o preço do automóvel. O preço do automóvel, a Volkswagen, a Ford, elas produzem, divulgam uma tabela e aquele preço não muda muito ao longo do ano, né? E um desses preços que não oscila tanto é o salário. Tá? Então, a ideia do autor é o seguinte: salários rígidos, talvez fosse melhor dizer, vai dizer salário rígido, que parece que não vai mudar nunca, tá? Talvez isso dizer, não. Salários que se ajustam vagarosamente. Então, quando você tem um crescimento nos preços da economia, assim, por exemplo, você é produtor de um bem, o preço do seu bem, que você está vendendo seu bem, aumentou. Porém, os salários permaneceram no mesmo patamar. Como o salário é um insumo produtivo, você como produtor teve um ganho. Então, o ponto central é que se o salário nominal demora a se ajustar, uma elevação em P puxa essa fração, que é o chamado salário real, para baixo. Tá? Isso cria um incentivo para que as firmas produzam mais. Então, o ponto é, tem um restaurante, o preço que ele cobra pelos pratos que ele está, de refeições que ele está servindo, dobrou. Mas dobrou o aluguel, dobrou a taxa de luz, dobrou o salário. Em termos concretos, a situação do restaurante é a mesma. O truque aqui então, nessa discussão do formato de oferta agregada é os salários demoram a reagir a responderem a variações no preço. São dos últimos preços a começarem a subir. Então, a ideia é assim, na hora que você pensa que todos os preços vão começar a subir. De alguns produtos vão subindo rapidamente, outros demoram mais, um dos últimos a reagir seria o preço do trabalho, salário. Então, por isso que a curva de oferta agregada de curto prazo é positivamente inclinada.
porque aumentou o P, mas o W não subiu, cria um incentivo para que as firmas produzam mais, coloquem mais bens nas prateleiras, nas lojas e assim vai. Tá? Perguntas até aqui? Não? Segunda teoria, dos chamados preços rígidos. Então, por exemplo, que algumas firmas, por um motivo que a gente não vai discutir, estabelecem os preços e não mexem com eles, exceto uma periodicidade. Por exemplo, divulga um catálogo de preço, que chama menu, uma campanha publicitária, e elas não vão mexer nesse preço. Agora, suma que ocorre uma contração não antecipada da quantidade de moeda. A quantidade de moeda cai de repente. Isso não foi antecipado. Aí o nível de preços começa a cair. Essas empresas que não responderam, pode pensar assim, o nível de preços caiu. Ou seja, alguns preços caíram, mas alguns preços da empresa aí, preço que a empresa aí cobra, por um motivo qualquer, ficou constante. Tá? Então, essas empresas que mantiveram os preços constantes estão numa situação melhor, em termos de preço. Então, elas gostariam de vender mais. Então, elas colocam mais. Perdão, desculpe. Elas gostariam de vender mais. O problema é que elas vão ter dificuldade para vender. E aí isso gera, então, uma queda na produção. Ok? Então, essas empresas que demoram a reajustar os seus preços, ficam numa situação pior, acabam produzindo menos. Então, eu tenho mais dificuldade de entender essa de preço. Eu acho que é mais simples. Eu gosto mais, é que o livro enfatiza, a chamada teoria dos salários rígidos. Né? Alguns livros até só usam os salários rígidos, nem mencionam na outra teoria. De novo, tem que, inclusive, as pessoas teriam que, como eu falei, tem a questão quantitativa. Existe por exemplo, identifica a inclinação da demanda agregada é tantos graus, se você estivesse olhando, um ângulo de 40 graus. Aí você vê cada fator desses que você está listando contribuir para que parcela daquela inclinação que você detectou. Terceiro item, percepções equivocadas. Ideia básica, assim, a ideia assim, pressupõe que uma certa miopia fez por parte de alguns produtores. Pensa assim, alguma coisa acontece que puxa todos os preços para cima. Tá? Aí, boa parte das firmas, o que ela identifica é uma elevação no preço, na demanda pelo seu bem. Então, ou seja, ela pode agora, o preço que é cobrado, o valor de mercado do bem que ela produz aumentou. Então, assim, houve um aumento do índice de preço, porém, o que a firma enxerga, num primeiro momento, é só uma elevação do seu preço. Ela demora a descobrir que a conta de luz está aumentando, que o salário está aumentando. Estivesse falando do restaurante, ele só vê que agora tem mais gente aqui querendo fazer refeição no restaurante, posso cobrar mais pelos pratos que eu estou servindo. Aí demora a descobrir que o arroz aumentou, que o feijão aumentou. Então, por um período em que a empresa não detecta, ela tem uma percepção equivocada, ela pensa que o seu preço está subindo relativamente aos demais preços da economia, ela aumenta essa quantidade, tá legal? A quantidade produzida. Ok? Então, essa percepção equivocada, assim, que houve uma elevação no nível de preço generalizado, a empresa não detectou isso, pensou que era uma elevação do seu preço e ela passa a produzir mais. Várias empresas caem nesse equívoco, então a quantidade ofertada como um todo na economia aumenta. Perguntas? Não? Então a gente vai parar, acho que a discussão da matéria aqui, e aí na próxima aula a gente retoma a partir daqui. Mas entra aqui. Porque agora faltam 10 minutos. Vamos falar da gloriosa prova. Imagino que essa hora todo mundo já tenha visto a sua nota. A prova tinha duas questões.
todos os alunos, exceto um, fizeram a questão 1. A questão 2, que tinha que usar um gráfico, a questão dizia, utilize a análise gráfica. A pessoa que fez a questão 1 não usou gráfico, então, infelizmente, a instrução era clara, tem que usar gráfico. Não usou gráfico, então, a pessoa, infelizmente, não foi bem. Agora, com relação aos comentários sobre o resto da prova, sobre a questão 1. Tem um gabarito no website, no meu modo de ver, o gabarito está completo. Já o problema aqui para muita gente foi o arredondamento ou o uso de decimais. Deixa eu só fazer um comentário aqui, gente, para não haver dúvida. As possíveis notas. Ups, desculpe. Está o piloto, o pincel lápis. 10, 9, 8, 6, 4, 2, 1, 0. Então, assim, à medida que eu corrigi, eu atribuí uma dessas notas. Você pode ver que não tem 7, nem 5, nem 3. Por quê? Porque um dos problemas é a resposta perfeita é 10. Deixou em branco 0. Né? Todo mundo deixou, quase todo mundo, exceto um aluno, tirou 0 na questão 2 porque deixou em branco. Né? Aquela que a pessoa não fez. Então, quando está perfeito, a correção é fácil, 10. Deixou em branco, 0, fácil também. O diabo é a situação intermediária, que você tem que atribuir o chamado crédito parcial. A pessoa vai ficar com uma nota como 8, 5. Então, para não estender além necessário, porque vamos colocar assim, na hora que você vai atribuir crédito parcial, você quer duas pessoas que cometem erros distintos. Por exemplo, aluno A errou 3 coisas, o aluno B errou 2 coisas, mas você acha que o conjunto de 3 erros do aluno A é tão sério ou tão relevante quanto o conjunto de 2 erros do aluno B, você deveria dar a mesma nota. Nem sempre isso é algo fácil de você conseguir. Então, para tentar minimizar injustiças, a arbitrariedade, eu eliminei algumas notas intermediárias. Tá? Então, assim, fica mais fácil você atribuir crédito parcial quando você não tem tantas opções de crédito. Fica mais fácil você ser homogêneo, ter um critério razoável para a distribuição do crédito parcial. Bom, quando eu corrijo, já eu vou falar quem quiser ver a prova, como é que faz para ver, tá? Então, quando eu corrijo a prova, eu normalmente isso aqui é digamos que isto aqui fosse, até acho que fica melhor assim. Pronto, faz com isso aqui a prova de um aluno, tá? Aí eu fui corrigindo, aí eu identifiquei um problema aqui, aí eu marco as perdas. E aqui numa passagem eu identifiquei um problema, coloco assim, -1. Aqui embaixo identifico outra coisa, boto -1. Essa pessoa deveria ter no final a nota 8. Se, por exemplo, eu tiver colocado 6, é que evidentemente eu errei. Então, se você pedir para ver a sua prova, a primeira coisa que você vai querer conferir é se essas penalidades que eu atribuí aqui são consistentes com a nota que tem lá em cima, tá? Agora, segunda coisa, aconteceu aqui, certamente, pelo menos mais de um caso, na verdade, algo desse tipo. Eu identifiquei aqui -1 e -2, por exemplo. Vou ter que era -2. E aí deveria ter nota 7, não é? Porém, eu não atribuo 7. Nossa pessoa ficou com 8. Tá? Mas foi marcado ali, por exemplo, FG. FG quer dizer, só para minha referência, fui generoso. Fiquei na dúvida, ou às vezes até necessariamente só tem aqui, por exemplo, nem tem esse -1, tem só o -2, que eu identifiquei um problema mais sério aqui, fiquei na dúvida. Talvez seria 7. Ou talvez ficaria com 5, mas então eu vou dar 6 ou 4, eu dou 6, ou aqui nesse caso eu dei 8, era para ser 6, isso é para ser 2, dei 8. Então, para minha referência, eu deixo anotado ali que na hora eu fiquei na dúvida se seria para penalizar com 2 ou 4 pontos, eu resolvi a dúvida a favor do aluno. Tá? Tem um gabarito no website, agora, onde foi um problema para muita gente. Vamos lá. Arredondamento ou uso de decimais. No gabarito eu tinha usado, quando o número não era inteiro, usava uma decimal. Acho que é de bom grado a gente usar pelo menos uma decimal. No gabarito eu coloquei 2, mas quem trabalhou com uma decimal ficou com ponto integral. Quem se enrolou no arredondamento, trabalhou só com uma, ou com nenhuma decimal,
perdeu de 1 a 2 pontos, dependendo do que aconteceu. Sendo que aqui eu observei o seguinte até. Teve gente que trabalhou com 2 decimais. Deixa eu pegar aqui a calculadora, rapidinho, só para ter certeza. Que eu vou falar, conferir aqui. Por exemplo, passagem. Tá, não nem precisa da calculadora. Por exemplo, tem um número, se olhar lá no gabarito, a inflação de 2019, no gabarito, eu coloquei 242,86%. Não, esse aqui, desculpe, não vai resolver. Não vai dar... Se você... Não, desculpe. Vai dar... Não, desculpe, dá sim. Teve gente que colocou aqui 242,85. Olha só. Se você está trabalhando com 2 decimais, deveria ser 86. Aí você colocou 85. Aí eu fui generoso. Que se você passasse para você passa isso aqui para 1 decimal, isso aqui dá 242,9, não é? Isso aqui também dá 242,9, não é? Então, assim, como eu estava exigindo no máximo 1 decimal, isto aqui eu aceitei. Não penalizei. Talvez tenha visto. Agora, mas isso aí sou muito chato. Primeiro, vamos lá. A gente acabou de olhar, a taxa de crescimento do PIB, que eu passei, 3,9, vamos trabalhar aqui para facilitar a discussão, 4%. Mas assim, sai na imprensa o tempo inteiro, 3,9, o PIB sai com pelo menos a decimal, taxa de inflação de fevereiro vai sair com 1, às vezes 2 decimais, normalmente não sai só o número inteiro. E tem um ponto importante, dependendo do que você for fazer, for trabalhar no departamento financeiro de uma empresa ou no banco, você vai ter que ser absolutamente preciso com as decimais. Senhores, em algum momento na minha vida eu fui infeliz bastante para ficar fazendo umas continhas com CDB, taxa Selic e outras coisas, fazia isso profissionalmente. Tinha, ainda deve ter. Isso foi na década de 90, quando eu estava fazendo isso. Tem tempo, né? Mas não tenho dúvida que ainda existe. Uma convenção de quantas decimais você usa. Você usa 5 decimais, arredondando. E, mas não, vou usar, não vai, você não vai usar 2, não, meu cara. Você rapidinho vai perder emprego. Se a convenção do mercado é trabalhar com 5 decimais, você vai ter que usar as 5 decimais e fazer o arredondamento correto. Tá? Então, aqui houve alguns problemas, as pessoas perderam de 1 a 2 pontos. Tá? Dito isso, acho que eu encerro os comentários que eu tinha para fazer a prova. Então, falar rapidamente para o que fazer se você deseja ver a sua prova corrigida. Se você quer ver a sua prova corrigida, e talvez, e possivelmente... já quero pedir revisão. Não, primeiro pede para ver a prova. Mande um e-mail para... Não, mais fácil acho que escrever aqui. Só que vai ficar grande, eu acho. Mas, tudo bem. Ficou muito grande. Você quer, então, ver a sua prova? Manda um e-mail para este endereço aqui, pedindo, professor, quero ver a prova. Aí eu te mando a prova corrigida, e aí quando eu mandar a prova, eu digo, você tem até tal momento para pedir revisão, se você quiser pedir, tá legal? Então, para não haver dúvida, você quer ver a prova, para ver se você quer pedir revisão ou não, você manda um e-mail dizendo que você quer ver para este endereço aqui, dizendo que você quer ver a sua prova corrigida, eu vou te mandar de volta a prova corrigida. Já antecipo, vamos lá, se só 1 ou 2 alunos pedirem para ver a prova, que eu não acredito que vai ser, porque vai ser um número bem maior, aí eu mando, prezado, o aluno manda assim, professor, o prezado professor, sou o aluno tal, da disciplina tal, gostaria de ver a prova corrigida. Aí eu mando, se for só 1 ou 2 alunos, eu mando uma prova, resposta, olha, prezado fulano, conforme combinamos, conforme solicitado, envio aqui a sua prova em anexo. Aí uma foto em anexo de volta, né? Mas digamos assim que eu receba 40 pedidos de revisão de prova. Aí escrever 40 prezado, fulano aqui, eu pedi de revisão, não, pedido
para ver a prova. Apesar do fulano aqui, vai essa prova, aí toma ali um tempo considerável, se são 40 alunos. Então, dependendo do número de alunos que pedir para ver a prova, a resposta, quando eu mandar a prova, vai ser só o arquivo anexado, sem nenhum comentário. Peço que não fiquem ofendidos, por favor. Tá? Se isso acontecer, é que simplesmente houve um número grande de pessoas pedindo para ver a prova e para mandar a resposta que eu gostaria de mandar. Se eu enviando a prova, vai tomar bastante tempo, então, para acelerar o processo, eu simplesmente envio a prova. Mas aí, de qualquer maneira, quando eu enviar a prova, eu vou botar um comentário. Prazo para revisão, para pedir revisão, até tal momento. Tá? Então, vamos lá. Hoje é terça-feira. Peço que é dia 25. Então, vamos lá. Peço que os solicito que esses pedidos para ver a prova sejam enviados até as 23 horas e 59 minutos de sexta-feira, que vai ser dia 28, né? Então, quem quiser, vocês têm até o dia sexta-feira, 23 horas e 59 minutos da sexta-feira, dia 28/1, para me mandar um e-mail pedindo para ver a sua prova. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta? Professor, eu estou dando uma olhada aqui na aba de resultados, né, do seu site, e eu não estou achando meu DRE aqui. Você quer matado. Teve um. Não foi você que mandou e-mail, mas alguém mandou, você tem certeza? Vamos lá. Eu estou vendo aqui a aba de resultados e o meu DRE não está aqui. Alguém mais vai fazer uma pergunta? Qual é o seu DRE? 120.178.573. Aí. Ok, como não? É esse aqui? Ué? É porque eu tô vendo a aba aqui não tá. Oi? Porque Não. eu tô vendo a aba aqui não tá aparecendo. Não, você foi na segunda página? São 2 páginas. Ó. Sim. Pra que eu tô na segunda página aqui não tá aparecendo? É que, olha só, será que você não foi na outra disciplina que eu tenho, Economia Internacional, que tem uma estrutura... Deve ser isso. Quem foi que falou? Gustavo? Foi você isso. Foi assim, imagina, sua nota, um colega seu mandou, minha nota não está lá, professor. Estava assim. Eu não faço isso, não. Não sei, mas o fato é que está lá, apareceu. Talvez você tenha ido na disciplina errada, tá legal? Eu fui mesmo. Eu estava em Economia Internacional. O fato é que apareceu a nota. Mais perguntas, gente? Então, perdão, esqueci de fazer o último comentário. Só para não haver dúvida, gente, quando a pessoa pede revisão, a nota não cai. Isso não é um convite para que você peça revisão, não, tá? Mas só para não haver dúvida. Se a sua nota é 8, você pedir revisão, você fica com 8 ou mais. Com frequência, as notas não mudam. Mas só assim, não acontece E certamente, se a pessoa pedir para ver a prova, não fica aborrecido, nada. Quer ver a sua prova corrigida, fica à vontade para pedir, tá legal? Mais perguntas? Gustavo, você quase mata do coração. Você não brinca mais assim, não, Gustavo. Desculpa aí. Não, estou brincando contigo, desculpa. Eu peço desculpa agora, Gustavo. Tá?